Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos, pedindo licença para entrar nos lares de vocês, com o nosso programa semanal Amor e Caridade, um programa espírita que traz o estudo do Evangelho à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E aqui conosco, como sempre, temos aqui a nossa querida Maria Antônia, professora, nossa querida Marilza, que já são conhecidas, né, do nosso público, aqueles que nos acompanham aí semanalmente, o estudo que fazemos aqui. Hoje, aliás, um estudo especial que encerra, né, esta temporada, na realidade, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos 28 capítulos que aqui nós conversamos. E já também anunciando para a terceira temporada deste ano de 2019, né, próximas semanas, nós estaremos aqui iniciando o estudo das parábolas de Jesus. E será, com certeza, um ensinamento muito rico, porque Jesus, grande parte de seus ensinamentos, justamente ele pautou para passar pedagogicamente, uma maneira de passar o ensinamento, contando as suas histórias, né, que nós chamamos de parábolas. Sempre trazendo no bojo, lá, o conteúdo moral, direcionado para o espírito imortal. Então, nós daremos início ao estudo das parábolas de Jesus, marcando assim a nossa terceira temporada do programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, né, para encerrarmos essa segunda temporada, nós estudaremos a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E assim, como já é de costumes, antes de iniciarmos o nosso programa, diretamente ao texto, nós vamos ler uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorim. Bom, então vamos ler aqui a página número 74. Sem o esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Nossa, que sabedoria! Não é verdade? Então, é uma leitura para a nossa reflexão inicial e convido a todos, nesse momento, a elevar conosco, juntos, o pensamento a Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Este representante maior do amor divino aqui na Terra, que nos legou o seu Evangelho libertador, nos revelando as leis divinas, inscritas naturalmente na consciência de cada um, porque a nossa consciência íntima representa Deus em nós.
representa essa inteligência criadora cósmica, universal, em que nós chamamos Deus, que habita todas as coisas, do átomo ao arcanjo. E, igualmente, habita o nosso íntimo, o nosso interior. Deus, assim o Pai, se encontra íncito em a natureza e em todos nós. E Ele tem por toda a sua criação o mesmo amor. O amor divino é equânime. Assim, o amor que Ele tem pela flor que brota no jardim, pela árvore frutífera, pelo inseto, é o mesmo amor que Ele tem por nós, seus filhos. Porque todos nós somos oriundos desta fonte criadora universal, a quem chamamos de Deus, porque não temos palavras e nem condições ainda de absorver e assimilar a grandeza deste Criador. Mas sabemos, porque Jesus veio apresentar esse Deus a toda a humanidade. Esse Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, que jamais condena seus filhos, apenas irremessíveis, mas nos concede a todos a oportunidade de reparar os equívocos de nossa caminhada. É esse Deus de amor que recebe o filho pródigo de braços abertos e diz àquele irmão enciumado: filho meu, o seu irmão estava perdido e agora se achou. É esse Deus que muitas vezes nos distanciamos dele e encontramos as dificuldades acerbas do caminhar evolutivo e depois retornamos arrependidos ao seu regaço de Pai, e Ele nos recebe de braços abertos, concedendo-nos assim a oportunidade da reparação do crescimento espiritual, como filhos amados que somos. E é esse Deus que Jesus retratou e assim nos legou esta prece universal que estudaremos hoje juntos, aprofundando assim um entendimento maior desse Deus de amor, justo, bom e misericordioso. Assim, agradecidos a Jesus por ter nos trazido um entendimento melhor desse Criador de todas as coisas. E assim, nos dirigindo ao nosso genitor divino, pedimos a permissão para dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, já fazendo em nossa prece a abertura do estudo que faremos hoje. Porque é uma prece conhecida, acho que de toda a humanidade. Orada em tantas línguas, nós sabemos disso. Mas quantos realmente entendem o significado dessas palavras, desse conjunto que ele formulou quando os apóstolos perguntaram humildemente: Senhor, ensina-nos a orar.
E ele legou para toda a humanidade esta oração ímpar, completíssima. Porque já desde primeira frase, ela já abrange, de uma certa forma, toda a humanidade. E nos dizendo que todos somos irmãos, independentemente do segmento religioso que optamos aqui na Terra. E sim, todos os segmentos religiosos aqui nesse planeta conduzem a esse Criador, desde que nós procuremos cumprir as suas leis. E dessas leis que estão escritas na nossa própria consciência. E assim, nós vamos, hoje, acredito que muitos devem estar assim, mas estudar o Pai Nosso é uma coisa, né? Eu sei o Pai Nosso, né? Todos nós sabemos. Aliás, decor, né? Compreender. Essa é a questão. A oração do Pai Nosso. Bom, então, dando início a esse estudo de hoje. Só um instantinho, um espírito iluminado diz que quando se pronuncia o Pai Nosso, cada palavra é como lampejos de luz, clarões de luz em nós. Né? Quando nós falamos o Pai Nosso, oramos de coração, sentimento. Luzes se fazem. Essas palavras que saíram do verbo de Jesus. Muito bom, muito lindo, Antônia. E nós sabemos a primeira frase, né? Podemos assim dizer, da oração que é conhecida como a oração dominical também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, comentários aqui de Kardec. O que significa, né, esse primeiro pensamento que nós entoamos de louvor a Deus? É Jesus nos ensinando a orar a Deus, nosso Pai Criador. E nos dizendo, já de saída, que Deus é nosso Pai e é Pai da humanidade inteira. Isso. Que Deus é o Criador de todas as coisas, de todos os universos, das árvores, das plantas, dos frutos, dos passarinhos, dos animais, das florestas, dos animais pequenininhos, do macro e do microcosmos. E logo na primeira E vai logo nos dizendo, frase, né? somos todos irmãos. Isso, Antônio. Somos todos irmãos, independente de querermos ou não, de gostarmos ou não de nossos irmãos daqui, de lá ou de acolá, somos todos irmãos. E Deus é um só. Deus é único e é Pai de todo mundo e todo mundo é irmão. Isso é tão bonito. Você vê que logo nessa primeira frase que você falou aí, Pai Nosso. E olha só, gente, significa que isso você falou muito bem, que somos todos irmãos. Todos. Então, independentemente de religião, nós já comentamos isso aqui. De religião, Pai de de raça, toda a humanidade. de religião, dizer, de ele não diz raça, assim, de Pai tudo. meu, Pai dos judeus, Pai dos católicos, Pai dos protestantes, Pai dos budistas, não. Pai Nosso, de todos. Abrange toda a humanidade. Sim. Eu vou ler aqui o comentário de Kardec e passo, né? Pai da humanidade inteira. Da humanidade inteira. Então, aqui Kardec comenta assim, olha, como cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e bondade. É o significado desse primeiro pensamento aqui. A harmonia do universo é o testemunho de uma sabedoria, de um cuidado e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio,
está esculpido em todas as obras da criação, desde a radiculada ervinha, desde o mais pequeno inseto até os astros que circulam no espaço. Juarez está esculpido em todas as suas obras, fazendo aquele paralelo que o artista, quando ele termina o seu quadro, ele assina o seu nome, obra daquele artista. E tudo que nós vemos diante dos nossos olhos é obra de Deus, é assinada por Ele. Foi Ele que fez. Então, quando olharmos, criação de Deus, obra de Deus, arte de Deus. Ele está, olha, o estágio nos céus, nos universos que nós sabemos hoje. Sim, nos né? universos. Então, E aí fica na questão número 1, que Allan Kardec faz aos orientadores da humanidade, que é Deus. Né? Deus é o Pai que Jesus nos apresentou. Agora, para nós, esse Pai é traduzido como a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, a soberana justiça e bondade, né? Deus é único porque não há outros deuses, né? Deus é imaterial porque difere de tudo quanto é matéria. Matéria que conhecemos e daquelas que ainda não temos conhecimento, né? Ele não é material, de qualquer forma que seja. É imutável, né? A sua criação não está sujeito a mudanças, porque senão, se houvesse a mutabilidade, não haveria harmonia no universo. E o que faz uma estrela não chocar com a outra, uma galáxia não colidir, né? Então, essa inteligência que chamamos aqui de Deus, mas outros povos conhecem sob outro nome. Não importa o nome que nós dermos, importa é que isso existe e nós fazemos parte. Somos parte desse Pai que é nosso, de todos nós, Criador dos céus e da terra. Então, vemos, né, que logo na primeira frase que Jesus ensina aos apóstolos, né, que pediram, abrange o universo, abrange a humanidade. Então, o louvor, primeiro nós podemos observar que as primeiras frases dessa oração, desta prece, é em louvor ao Criador, no engrandecimento da sua criação. E veremos as frases seguintes, que depois, mais tarde, é que vem o pedido. Sim, Jesus... Quer dizer, tem uma sequência. Diz que é a prece mais perfeita, né? Sim, porque... mais completa, né, Antônio? Mais completa. Quando Jesus fala ao Pai que é nosso, ele está se colocando na condição de filho. De filho, é isso também. E na condição de irmão, e na condição de irmão de todos nós. Sim, ele coloca isso, muito né? bem colocado, que ele né? é filho e somos todos irmãos. Tanto é que ele, quando Pedro, os apóstolos, né, pedem a ele que lhes ensinasse a orar, ele não diz assim, orai para mim, peça a mim, que eu sou Deus. Não é verdade? Não, ele ensinou, olha, eu vou ensinar como devemos orar ao Pai, o Criador, é o que você colocou. Ele aí explicitamente está na condição de filho, como todos nós. E assim... E de filhos de Deus e irmãos nossos. Irmãos de todos. E vamos lembrar que essas foram as últimas orientações que Jesus deu, né? Antes da crucificação. Ele reúne todos os seus lá no Monte das Oliveiras, porque ele já sabia o que ia se suceder, e passa as últimas instruções, não é? E a oração do Pai Nosso segue
dentro dela há as orientações, né? Como na primeira frase, Pai nosso que estás nos céus, o que é os céus, se não todos os universos. Só que aquele povo não tinha o conhecimento que temos hoje da astronomia, né? Maria, céus, no plural. Sim. Ele não fala Pai que está no céu. Pai que está no céu. Você vê os universos que hoje a ciência vem comprovar. Naquela época, eles não tinham... Qual eram os céus dos judeus, dos pescadores, né? Qual é o céu do pescador? É o céu que está limpo ou aquele que está nublado? Quer dizer, é o que se tinha de conhecimento para além da terra. Hoje, através dos estudos, nós já conhecemos que existe em torno de mais de 520 bilhões de galáxias. Então, Deus já transcende, né? Então, esse é os céus. E todas criadas por Ele. O sinal de Deus está em todos os lugares. Sim. E havia um homem muito simples, que não sabia ler. E todas as noites ele ia do lado de fora da sua casa, tão simplesinha, olhava para os céus e louvava a Deus, fazia uma oração a Deus. Senhor, muito obrigado. E passava sempre um homem muito instruído e tinha muitos empregados e com os animais selados, e passava por ali e via sempre aquele homem em oração e disse: por que você tem tamanha fé? Porque estou louvando a Deus. Aí ele disse: ué, mas como você sabe da existência de Deus se nem ler você sabe? Aí ele falou: ué, ora, mas o senhor, eu conheço as coisas de Deus pelos sinais. Pelos sinais? Como assim? O senhor, quando recebe uma carta que não é assinada, como o senhor sabe quem foi que escreveu esta carta? Ora, pela letra, sei quem me enviou. E quando os animais de noite andam ao redor da casa, como o senhor vai saber se foi um boi, um cavalo ou um carneiro? Ora, o homem rico dizia, pelos sinais no chão, eu sei quem é. Aí ele apontou para o céu, veja aquelas estrelas. Não foi o homem que construiu. Quem teria sido? A lua, as estrelas, o sol. Quem teria construído? Não foi o homem. O homem, então, diante da sabedoria daquela criatura, ajoelhou-se e também começou a orar, agradecendo a Deus. Porque os sinais de Deus estão em toda parte. As coisas de Deus a gente conhece pelos seus sinais. E assim, meus irmãos, encerramos o nosso primeiro bloco e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Rede Que Barato de Mercados. Venha conferir nossas promoções em 2 endereços. Mercado Flor de Teresópolis, na Beira Linha, e Mercado Teresópolis, no bairro de São Pedro. Quer economia? Venha conferir nossas promoções. Entregas grátis em domicílio. Consulte nossa gerência. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato de Mercados. Na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. E no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior 900. Assim, meus irmãos queridos, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, em que estamos comentando a respeito da oração dominical Pai Nosso. E agora nós vamos para a segunda frase. Nós já comentamos agora no primeiro bloco: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Sem dúvida. E agora, venha a nós o vosso reino. O que significa isso? E nós temos que traduzir isso. É que nós estamos aqui, né, para entender. Então, Kardec faz um comentário assim: Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria, que facilitariam a sua felicidade se as observassem.
com essas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça, e ajudar-se-iam reciprocamente, em vez de se prejudicarem. Então, basta. Não tá? Então, venha a nós o vosso reino. Olha como Kardec... Qual é o reino de Deus? Pois é. Onde se encontra esse reino de Deus? Isso, né? O reino de Deus está na construção que cada criatura faz durante a sua trajetória do bem ao próximo. Naquela que Jesus resumiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem outra fórmula. Eu só me dou por realizado se eu realizar o bem do outro, não o meu bem egoisticamente. Porque quando eu quero o bem só para mim, eu não estou agindo de acordo com a lei de Deus. Se eu quero o bem é sempre o bem, independente da época ou da situação. Se eu sou um servidor do Cristo, quer dizer, se eu sigo criteriosamente os seus ensinamentos, eu não posso ter dúvida na minha conduta. O bem está acima de qualquer outra situação. Não há mais ou menos, né? Jesus nunca ficou em cima do muro. Todos os atos de Jesus foram pautados em cima da ética, da moral. E a moral que Jesus trouxe não era a moral da época, não. A moral de Jesus era baseado no cumprimento da lei de Deus. Ora, se eu desvio 1 milímetro das leis divinas, eu estou indo de encontro. Então, eu não estou seguindo o que ele me ensinou. O bem tem que ser geral e coletivamente. Ora, se eu tenho, vamos colocar 2 pés, para que ter 50 pares de sapatos? O que está sobrando em mim, para mim, está fazendo falta para o meu irmão. Então, eu não estou sendo coerente com aquilo que Jesus ensinou, né? A vontade do Pai. Qual é a vontade? É que haja igualdade, fraternidade, amorosidade. Eu não posso ver... Quer dizer, eu até posso, mas eu não devo, porque moralmente é incorreto. Olhar para o outro como se fosse o meu inimigo, porque ele não é o meu inimigo, ele é filho de Deus tanto quanto eu. Né? Ele deixa claro, Kardec, nesses comentários, ele diz, se cumpríssemos as leis de Deus, sim, haveria justiça, paz, harmonia, amor. E esse reino de Deus está em nós. Também Jesus disse, onde se mas ainda não praticamos. Agora, para construí-lo, temos que cumprir. Olha, esse é o pensamento, né, que encerra esta frase aqui, na oração do Pai Nosso, que ele deixa bem claro, as leis. Então, o homem, Senhor, destes aos homens, venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? Do amor, a justiça e a caridade. E a caridade, não é isso? É isso. Então ele diz, Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria, que facilitariam a sua felicidade, se as observassem. Sim. Então nós não estamos observando as leis de Deus. Seguindo as leis de Deus, construiremos o reino de Deus em nós. Porque o homem, dentro da sua vaidade, do seu egoísmo, ele quer ser mais do que Deus. Isso aí. Quando o homem, como disse Marilza, vem com a proposta de construir, é o objetivo da vida, construir o reino de Deus em nós, é necessário trabalho nessa construção. Trabalho incansável, em direção do nosso irmão,
em direção a olhar na direção do outro, ir auxiliar, socorrer e desconstruir em nós, para construir esse reino. Quando vamos fazer um alicerce, precisamos tirar o que não serve para poder instalar ali o alicerce da construção. E já encontra em nós essa proposta de Jesus instalada lá, que precisa ser desfeita. É a instalação do egoísmo, do orgulho que paira em nós, no nosso interior. Então, precisamos desconstruir isso, transformar isso para desmanchar isso em nós, ir construindo esse reino de Deus, que é através das ações, as ações no bem, seguindo os ensinamentos de Deus, os quais são resumidos, as leis, as quais são resumidas no amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas seja este próximo quem for. Não é para não amar o outro que está equivocado. Não é? Vamos respeitar e buscar recurso, né? Para que ele seja... receba também as luzes, como nós temos recebido, através dos tempos. Você vê que, então, venha a nós o vosso reino, ele fala sobre as leis que estão escritas na nossa consciência. Sim. Então, ele diz aqui, para todos, está escrito em todas as consciências. Ninguém pode pretextar ignorância, dizer amanhã... que não sabia. Que não sabia. Das vossas leis, meu Pai. Pois que na vossa previdência paternal quisestes que elas ficassem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto ou nacionalidade. Né? Os que as violam é porque vos esquecem. Então, vamos passar para outra frase. Essa também é importante. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, comentário de Kardec, para a gente expandir. Aqui ele diz assim, se a submissão, aí nós colocamos, aliás, Jesus nos ensina isso, ele mesmo se colocou nesta condição, de submeteu à vontade do Pai. Depois vocês podem relatar a passagem, que vocês sabem, né? Se a submissão é dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser o da criatura para com seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis, é subordinar-se sem murmúrio, sem reclamação aos vossos divinos decretos. O homem há de submeter-se quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós nada poderá. Então, ele fará a vossa vontade na terra como no céu. Que beleza, né? E a passagem, vocês querem relatar esta passagem? Que Jesus, na oração do horto, né, que ele se dirige ao Pai, né Marilza? Sim. Se colocando nesta condição. Nós vemos assim, né? Que a vida de Jesus é um ato pleno de submissão à vontade do Pai Criador. Porque muitos dizem que Jesus sublimou a sua estadia aqui nesse planeta na hora da crucificação, que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas nós acrescentamos que Jesus morreu na cruz para nos ensinar o caminho. É isso que significa a morte dele na cruz. Nos ensinar o caminho da fidelidade a Deus, da submissão. E o maior ato que Jesus praticou foi sair das esferas sublimes, como espírito superior que ele é, e reencarnar
aqui nesse planeta, para vivenciar junto de nós, seus irmãos, a conhecer um Deus que é bom e justo, o amor ao semelhante, né? E a submissão às leis divinas. A meu ver, esse foi o ato mais grandioso que Jesus deixou para nós. A reencarnação de Jesus aqui nesse planeta. E a nossa submissão é importante ressaltar. Que nós temos os nossos pedidos, orando o Pai Nosso, né? Sempre direcionando a uma rogativa de um auxílio, de um amparo. Mas é bom, eu sempre termino minhas preces, minhas orações, deixando nas mãos de Deus, que seja feita a vossa vontade. Como está dizendo assim, né? Assim na terra como nos céus. Assim como encarnados ou como desencarnados. Até porque a vontade de Deus segue a lei de causa e efeito. Então, e a passagem que eu aqui agora há pouco me referi, é aquela da oração do horto, quando Jesus disse, Senhor, Pai, se é possível, afastai de mim este cálice. Ali é uma prova que ele sabia que ele tinha que passar por aquilo para exemplificar para a humanidade o que você acabou de dizer. Mas é um ensinamento para nós. E outra coisa também, né? Se colocando na condição de filho. Na próprio Pai Nosso, Jesus deixa claro que ele não é Deus, mas filho de Deus. Quando ele se recolhe e vai orar e diz no final, né, da sua oração, Senhor, mas que seja feita a vossa vontade. Até porque ele não poderia fugir das leis. Não é verdade? Que ele veio aqui cumprir, né? Ele veio dar cumprimento, né? Ao que ele veio. E agora, como está passando rápido, muito né? rápido. Porque nós temos que terminar o Pai Nosso. E agora nós vamos para o intervalo, meus irmãos. E retornaremos daqui a pouco, já com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Rede Que Barato de Mercados. Venha conferir nossas promoções em 2 endereços. Mercado Flor de Teresópolis, na Beira Linha. E Mercado Teresópolis, no bairro de São Pedro. Quer economia? Venha conferir nossas promoções. Entregas grátis em domicílio. Consulte nossa gerência. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato de Mercados. Na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. E no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior 900. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa com o estudo do Pai Nosso, nós vamos passar agora imediatamente à próxima frase. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, o significado, né? Então, Kardec faz trechos aqui comentando esta frase da oração. Dai-nos a nutrição para mantermos as forças corporais, mas concedei-nos também o pábulo espiritual para desenvolvimento do nosso espírito. Mais à frente ele diz assim, dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito a reclamar o que lhe seja supérfluo. E assim, o que significa, mais amplamente entendendo, que nós temos o pão, o alimento do corpo, que é necessário, né? Através já o comentário de Kardec do trabalho, porque não adianta pedir sem se esforçar através do trabalho e buscar o alimento, que faz parte o alimento da lei de progresso. O alimento necessário. Detalhe. O equilíbrio. Tudo está no equilíbrio, conforme Jesus nos ensinou, né? Eu não preciso me dar ao trabalho
de ter o excesso, porque o excesso vai me fazer mal. Isso. E ninguém tem que ser um peso morto para a sociedade. Cada um deve, dentro das suas possibilidades, ir em busca do seu próprio sustento. E Jesus falava também, nessa frase, sobre o pão do Espírito. O pão espiritual. O alimento espiritual. O alimento espiritual. E Jesus, meio diz assim que, tão lindas as palavras, que Jesus foi o pão que desceu dos céus para alimentar nossas almas e permanece nos alimentando até hoje através de seu evangelho. E ela diz ainda que nós precisamos do pão espiritual, do pão físico, mas é necessário, para que tenhamos esse pão, plantarmos as sementes do amor e da caridade e do bem, vivenciar o bem, para que mais tarde, adiante, possamos fazer esta colheita na hora que for necessário. Então, não é só colher. Senhor, me dá o pão de cada dia, me dá o pão do Espírito, eu não vou em busca desse pão. Eu preciso me esforçar para a conquista deste pão espiritual e colocá-lo. Nós temos o pão, o Evangelho, o pão do Espírito. Agora, pegar o Evangelho, os ensinamentos do Evangelho e colocá-lo em prática. Colocá-los em prática. No nosso dia a dia. E é na vivência do Evangelho que vamos nos alimentar. Isso. Então, na exortação, a prece a Deus, quando Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, também estamos pedindo trabalho. Isso. Para que Ele, através dele, com o nosso esforço, né, alimentar o Espírito. E esse é o pão nosso para o corpo e para o Espírito. Qual o alimento do Espírito? Não é importante a gente buscar entender e compreender as leis divinas e praticá-las. E assim praticar. Esse é o verdadeiro alimento do Espírito. O tempo inteiro Jesus fez isso para nos ensinar, auxiliando, ajudando, estendendo a mão, fazendo a caridade, curando, orando e ensinando. O tempo que ele fazia, que nos dava esses exemplos, nos ensinava a fazer igual. E agora, a próxima frase, que é aí é que está. Essa daria mais um programa. Mas vamos lá. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Kardec faz um comentáriozinho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cada infração das vossas leis, Senhor, é grave ofensa contra vós e é uma dívida contraída, que havemos de resgatar. Pedimos o indulto da vossa misericórdia, sob promessa de nos esforçarmos por não contrair novas dívidas. Dai-nos, ó meu Deus, as forças para abafar em nossa alma os ressentimentos, o ódio e o rancor. Permiti que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo daqui, fazei com que nós possamos apresentar diante de vós, puros de qualquer animosidade, a exemplo do Cristo. E mais lá na frente, bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, pois os matadores do corpo nos fortalecem e a alma, e nós seremos exaltados pela nossa humildade. Bom, aqui, o perdão das ofensas, o perdão das nossas dívidas. Temos que entender que esse perdão... Não é? Primeiro ele está dizendo aqui, cada infração nós teremos que resgatar. Sim. O perdão de Deus, para entendermos, é a oportunidade que Ele nos concede de resgatar, de expiar, em primeiro lugar, né? Que é o resgate, e reparar o mal que fizemos.
Até porque, em né? relação. E só Deus nos dará essa oportunidade de nos perdoar, perdoando também aqueles que tenham nos ofendido. Primeiro, nós temos que perdoar. Só quem perdoa merece ser perdoado. É isso aí, né? Mas não basta simplesmente o perdão. isso. Não é? Não. Não é para Recompor você me aquilo que entender. descompôs. É importante, então, a leitura aqui de Kardec deixou bem claro. Esses ensinamentos nos chamam a atenção de que quando ofendemos ou transgredimos as leis divinas, que a base da lei é a lei do amor. E nós, quando infringimos essa lei, quer por pensamentos, por sentimentos e por atos, há inflação. Nós não ofendemos ao outro, nós não ofendemos ao outro, nós não brigamos com o outro, nós odiamos e nós entramos em desavença conosco mesmo. Então, quando eu odeio alguém, o outro não vai sofrer as consequências do meu ódio. Porque quem vai sofrer as consequências dessa desarmonia perante a lei divina somos nós. Vamos sofrer no nosso corpo físico, vamos sofrer na nossa alma. É aquela questão da morte do espírito, que é entre aspas. Eu, quando ofendo o outro, o primeiro a ser ofendido sou eu, porque violo as leis divinas. E não adianta eu ir lá e pedir desculpas, não adianta eu ir lá pedir perdão ao outro, não adianta eu dizer, eu fiz porque eu não sabia. Isso não vai resolver. Primeiro, nós vamos nos conscientizar de que quando eu pratiquei algum ato, eu violei a lei divina. E ao violar a lei divina, eu tenho que tomar consciência dela e agir para que ela seja reparada, ou nessa vida, ou nas próximas. Tem até uma história de uma mulher que cometeu muitos erros. Quando chegou a espiritualidade, que tomou consciência do que realmente tinha feito, se arrependeu muito, pediu a oportunidade de retornar corrigindo. Aí aparece ela jogando espinhos pela estrada fora. Aí volta ela numa cena, pisando, voltando para trás na caminhada, tirando cada espinho que ela jogou para os outros passarem. Retira espinho por espinhos no caminho do retorno. Essa é simplificando a história nossa, quando nós jogamos dardos, prejudicamos o outro e temos que voltar corrigindo aquilo que foi feito. E assim, reforçando, né? Todo erro está baseado em pensamentos, sentimentos e palavras, que em consequência são as ações. Porque não basta a gente tomar conhecimento das leis divinas. Está aí os 10 mandamentos da lei de Deus. Está aí o evangelho de amor de Jesus, nos alertando e nos trazendo, nos clareando, né, de uma maneira bem explícita as leis divinas. Então não basta tomar somente conhecimento. Segundo, tomando conhecimento é preciso amá-las. Colocá-la realmente no coração. E terceiro, praticá-las. Praticá-las. Senão, não adianta. É isso. E agora, cada infração à lei de Deus, ou grave ofensa, isso que o Kardec está dizendo aqui, é dívida contraída. Sim. Então, haveremos de resgatar. E o detalhe, por ele isso vincula... que tem choro e ranger de dentes. E precisamos, olha só, Deus só vai nos conceder o perdão quando nós igualmente perdoarmos. Quer dizer, reparar o erro. Reparar as infrações que cometemos às leis divinas.
Bem entendido, meus irmãos? Você vê a profundidade do Pai Nosso? É profundo. E nós estamos aqui só dando uma pincelada. Porque tem muito mais. Se o tempo desse, né? Ficaríamos horas e horas aqui abordando esse tema. A outra frase, a penúltima, diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus disse aqui que nós não cairíamos ou não passaríamos pela tentação. Olha aí, ele não disse. Ele só, na frase está bem clara. Não nos deixeis cair, podemos dizer, quando em tentação, porque isso é certo. Mas livrai-nos do mal. Mas que mal é esse? Qual mal? É o mal que reside em nós. Então, concedei-nos, Senhor, Kardec comentando, as forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que tentem desviar-nos da estrada do bem, como inspirar-nos maus pensamentos. Aí é bom entender que a tentação, ela é certa, porque a tentação são testes, são provas que aqui teremos que enfrentar. Isso. Então, agora nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê força para que não venhamos a cair nesta tentação. Se somos... Tentação são os desafios da vida. São as imperfeições que ainda vigem dentro de cada um de nós. Os maiores inimigos Eu estão costumo dentro de dizer nós. que nós queremos sempre estar correndo, fugindo das tentações. Mas, rapidamente, para entendermos, é como se a tentação nós estivéssemos correndo e ela atrás. Mas é tão prazerosa também a tentação, porque nós realmente sentimos. Por que ela é tentação? Porque ela nos dá prazer, e mais nos faz mal. Por isso chama tentação. Mas volta e meia, nós gostamos tanto que a gente, mesmo correndo à frente, querendo fugir da tentação, a gente retarda o passo um pouquinho, dá uma olhadinha para trás e fica doido que ela nos alcance. Porque aí Jesus fala assim, ore pedindo forças para que não venham cair. É por isso a gente tem que fazer a nossa parte, não é só pedir. Não é só pedir. Deus ajuda, a tentação, inspira, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A tentação só corre atrás de nós porque o mal ainda habita em nosso ser. Isso. O dia que formos totalmente bons, a tentação desaparecerá. Sem dúvida, sem dúvida. E Kardec faz um comentário interessante, minha gente. Olha isso aqui, uma observação. Olha aí. O mal não é obra de Deus. Não. Senhor, pois a fonte de todo o bem, Deus é a fonte de todo o bem, não poderia jamais, nunca criar o mal. Fomos nós mesmos que o engendramos ao infringir as vossas leis. Pelo mau uso feito da liberdade que nos concedestes, o livre-arbítrio. É isso aí. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já não existe nos mundos mais evoluídos. E nós vamos observar, Juarez, que os espíritos que já chegaram a esse nível de perfeição, o mal não existe neles. E eles não veem o mal, eles só veem nos outros a imperfeição. Porque eles são a fonte do bem. Eles não têm pensamentos malévolos, eles não instigam ninguém a praticar o mal. Vocês já viram Francisco de Assis instigar alguém a fazer mal? Nunca, jamais. A Madre Teresa, Chico Xavier, outros, Agostinho, São Luís e tantos outros. O que caracteriza um espírito superior? Isso mesmo. Irmã Dulce. Eles só pensam e praticam o bem. E assim encerramos o nosso Pai Nosso. Já? Assim seja. Aí Kardec ainda pega esse assim seja. Sim, desdobra. E desdobra para a gente entender. Preza a vós, Senhor,
que os vossos desejos se realizem, mas ainda assim, curvamo-nos diante da vossa infinita sabedoria. Em todas as coisas que não nos é facultado compreender, seja feita a vossa santíssima vontade, e não a nossa, porquanto só quereis o bem e sabeis melhor que nós o que é útil. Ele sabe o que é melhor para nós. Que lindo. Então nós devemos sempre fazer a nossa prece, o nosso Pai Nosso, voltado nesse entendimento, né? Aqui que nós acabamos de comentar. Mas, extraindo desse Pai Nosso, porque em seguida a nossa irmã irá fazer a nossa prece hoje de agradecimento, não é? E existe o Emmanuel, mentor do Chico, mentor da nossa instituição, também ele escreveu a sua maneira, o seu entendimento do Pai Nosso, que resume todos os comentários que aqui fizemos a respeito desta oração, desta prece. O Pai Nosso de Emmanuel. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais, o pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E assim, meus irmãos, com o programa de hoje, como já comentamos no início, encerramos essa nossa temporada do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade, à luz da reencarnação. E agora, para encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos ouvir a prece da nossa irmã Maria Antônia. Queridos amigos de casa, queremos convidá-los a conversar com Deus junto a nós. Elevemos os nossos corações com as vibrações imensas que tivermos em nós, conversando com Deus através da prece e nos recordando. E quando é noite escura, precisamos da lâmpada para iluminar. E queremos, assim também, acender a nossa lâmpada. Amigos, lembrando que quando a noite está escura, necessitamos da lâmpada para que se faça a luz. Então, acendamos também a luz em nós, através da prece, através da oração. E hoje queremos agradecer a Deus e a Jesus que nos trouxe a oração do Pai Nosso, que nos ensina que Deus é nosso Pai e que a humanidade inteira é nossa irmã. Agradecendo por essa oportunidade de estudarmos o Evangelho, no Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus que nos ensinam sobre o Pai Nosso. Agradeço e peço a Jesus que, através do Pai Nosso, rogue a Deus que ilumine a todos nós nesta nova construção do bem em cada um.
que ilumine nossos ouvintes, que ilumine o nosso país, fazendo luz em nosso ser, em nossos corações, que possamos colocar em nossos atos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja, em nome de nosso Mestre Jesus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.